Seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre duas notícias de impacto direto para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social em 2025. Prepare-se, pois as informações que trago hoje são cruciais e representam dois lados de uma mesma moeda para os segurados. De um lado, temos a confirmação de um pagamento extra do 13º salário neste ano, que muitos estão chamando de terceira parcela. Mas atenção, pois a realidade desse pagamento é bem diferente do que parece e não se aplica a todos. Do outro lado, uma notícia preocupante. O INSS deu início a um novo e mais rigoroso pente fino. E a lista de benefícios na mira para serem cortados, já a partir deste mês, é extensa. A informação mais importante que você precisa saber agora é que o critério para receber o 13º adicional está ligado exclusivamente à data em que seu benefício foi concedido. Se você começou a receber seu pagamento depois de junho de 2025, esta notícia é para você. Para todos os outros, o foco deve ser total na segunda parte da nossa conversa. A análise minuciosa dos cortes de benefícios, pois a portaria que autoriza essa fiscalização já foi assinada e está em vigor. Sua experiência e suas dúvidas são muito valiosas para nós. Se ao longo da nossa conversa surgir qualquer questionamento sobre a sua situação específica, ou se você já passou por alguma dessas situações, como pente fino ou a espera por um pagamento proporcional, por favor, compartilhe sua história nos comentários. Fazemos o possível para ler e responder a todos os comentários, pois a sua participação enriquece nossa comunidade e ajuda outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo. Vamos começar esclarecendo detalhadamente essa história da terceira parcela do 13º salário em 2025. É fundamental entender que o nome terceira parcela pode gerar uma grande confusão. Na verdade, não se trata de uma parcela adicional para quem já recebeu o abono natalino. Todos os aposentados e pensionistas e a maioria dos beneficiários de auxílios que já tinham seus benefícios ativos no início do ano receberam o 13º salário de forma antecipada. O governo federal, por meio de um decreto, adiantou o pagamento que tradicionalmente ocorreria no final do ano. A primeira parcela foi paga junto com o benefício de abril. E a segunda parcela veio com o pagamento de maio, que se estendeu até o início de junho. Portanto, para a grande maioria dos segurados, o 13º de 2025 já foi integralmente quitado. O que acontece agora é um pagamento para um grupo específico de pessoas que não tiveram a oportunidade de receber essa antecipação. Estamos falando daqueles segurados que tiveram seus benefícios concedidos pelo INSS a partir de junho de 2025. Pense de forma lógica. Se o calendário de pagamento da antecipação terminou no início de junho, quem começou a receber seu benefício depois dessa data simplesmente não entrou no cronograma. Seria injusto que essas pessoas ficassem sem o seu abono natalino, que é um direito garantido por lei. Por isso, o INSS programou um pagamento para este grupo, que ocorrerá no período tradicional, ou seja, no final do ano. Este pagamento será feito em uma parcela única, depositada junto com o benefício mensal entre os meses de novembro e dezembro de 2025. As datas exatas seguirão o calendário oficial de pagamentos do INSS para o mês de novembro, começando nos últimos dias úteis do mês para quem recebe um salário mínimo e seguindo até os primeiros dias úteis de dezembro, para quem recebe acima do piso. Agora, vamos aos detalhes de quem exatamente tem direito. A regra é clara. O pagamento é destinado a aposentados, pensionistas por morte e beneficiários de auxílios previdenciários. Como o auxílio por incapacidade temporária
e o auxílio acidente, desde que a data de concessão do benefício seja posterior a maio de 2025. É crucial destacar quem não faz parte deste grupo. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, também conhecido como LOAS, não têm direito ao 13º salário. Isso acontece porque o BPC não é um benefício previdenciário, mas sim um benefício assistencial. Ele é destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que vivam em condição de miserabilidade. Por sua natureza assistencial, a lei que o instituiu não prevê o pagamento de abono natalino. O mesmo vale para quem recebe a renda mensal vitalícia, um benefício antigo que também tem caráter assistencial e não gera direito ao 13º. Portanto, se você recebe BPC ou RMV, infelizmente esta notícia sobre o pagamento de fim de ano não se aplica a você. É uma distinção importante que causa muita frustração, mas está prevista na legislação. O ponto que gera mais dúvidas é, sem dúvida, o valor a ser recebido. Muitas pessoas podem pensar que receberão um salário integral, um valor cheio correspondente ao seu benefício mensal. Isso não é verdade. O valor do 13º para esses novos beneficiários será proporcional ao número de meses em que o benefício foi recebido durante o ano de 2025. O cálculo é mais simples do que parece e vou explicar passo a passo para que não reste nenhuma dúvida. O 13º salário corresponde a 1/12 do valor do benefício para cada mês em que o segurado recebeu o pagamento. Para descobrir o valor exato, você precisa fazer uma conta simples. Primeiro, pegue o valor bruto do seu benefício mensal. Vamos usar um exemplo prático e diferente do habitual para ilustrar. Imagine um aposentado que começou a receber um benefício de R$ 2.000 por mês a partir de agosto de 2025. O primeiro passo é dividir o valor do benefício por 12, para encontrar o valor correspondente a um mês. Então, R$ 2.000 divididos por 12 meses resulta em R$ 166,66. Este é o valor de 1/12 do 13º. O segundo passo é contar quantos meses essa pessoa receberá o benefício no ano de 2025. Se o benefício começou em agosto, contamos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso totaliza 5 meses. O terceiro e último passo é multiplicar o valor de 1/12 pelo número de meses de recebimento. Então, multiplicamos R$ 166,66 por 5. O resultado é R$ 833,30. Esse será o valor do 13º salário que este aposentado receberá em parcela única no final do ano. Perceba que não é o valor cheio de R$ 2.000, mas sim um valor proporcional ao tempo de contribuição dentro do ano. Vamos a outro exemplo para fixar o conceito. Suponha uma pensionista que teve sua pensão por morte concedida em outubro de 2025, com o valor de um salário mínimo que vamos supor ser de R$ 1.502. Primeiro, dividimos R$ 1.502 por 12, o que dá R$ 125,16. Depois, contamos os meses de recebimento, outubro, novembro e dezembro, totalizando 3 meses. Finalmente, multiplicamos R$ 125,16 por 3. O valor do 13º proporcional a ser recebido por ela será de R$ 375,48. É um cálculo matemático direto e você mesmo pode fazer em casa para ter uma estimativa do que irá receber. Para ter a confirmação oficial e tirar qualquer dúvida, o caminho mais seguro é sempre utilizar os canais oficiais do INSS. Você pode acessar o site ou o aplicativo Meu INSS,
fazer o login com sua conta GovBR e consultar o extrato de pagamento. Lá, o valor do abono natalino será discriminado quando a folha de pagamento de novembro for processada. Outra opção é ligar para a central de atendimento no número 135. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. E um atendente poderá fornecer as informações detalhadas sobre o seu caso. Agora, precisamos mudar o foco para a segunda parte da nossa conversa. Uma notícia que exige a máxima atenção e que, infelizmente, não é positiva. O Instituto Nacional do Seguro Social deu início a mais uma etapa do seu programa de revisão de benefícios, popularmente conhecido como Pente Fino. E desta vez, a análise promete ser ainda mais minuciosa. Uma nova portaria foi assinada, autorizando a convocação de milhares de segurados para reavaliação. Isso significa que, a partir deste mês, muitos beneficiários correm o risco real de terem seus pagamentos suspensos ou até mesmo cancelados em definitivo. É uma situação alarmante, pois para muitos, esse benefício é a única fonte de renda. O objetivo do governo com essa medida é combater fraudes e irregularidades, além de verificar se os segurados que recebem benefícios por incapacidade ainda mantêm a condição que deu origem ao pagamento. Embora o objetivo seja legítimo, o processo, muitas vezes, acaba prejudicando pessoas que realmente precisam do amparo da Previdência, mas que, por falta de informação ou por não conseguirem reunir a documentação necessária a tempo, acabam sendo penalizadas. Vamos detalhar quais são os benefícios que estão na mira principal deste novo Pente Fino. O foco inicial, como de costume, recai sobre os benefícios por incapacidade. Estamos falando do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. A razão para isso é que esses benefícios são concedidos com base em uma condição de saúde que impede o trabalho. A lei exige que o INSS reavalie periodicamente esses segurados por meio de uma nova perícia médica para constatar se a incapacidade ainda persiste. Muitos segurados, especialmente aqueles que não têm uma data de cessação do benefício pré-estabelecida, ou que recebem o pagamento há muitos anos sem passar por uma reavaliação, serão convocados. O INSS quer verificar se a pessoa se recuperou e já tem condições de retornar ao mercado de trabalho. Outro grupo que está sob forte escrutínio é o dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC-LOAS. Como mencionamos, este é um benefício assistencial e possui 2 critérios fundamentais para sua concessão e manutenção: a comprovação da condição de miserabilidade, que é medida pela renda familiar per capita, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, e a comprovação da idade de 65 anos ou mais, ou da existência de uma deficiência de longo prazo de no mínimo 2 anos. O Pente Fino no BPC foca intensamente na reavaliação da renda familiar. O INSS cruza dados com diversos sistemas do governo, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNS, e a Base de Dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Se for identificado que a renda da família aumentou e ultrapassou o limite legal, o benefício é cortado. Além disso, a atualização do CadÚnico a cada 2 anos é obrigatória. Quem estiver com o cadastro desatualizado será notificado e, se não regularizar a situação, terá o benefício suspenso. A pensão por morte também entra na lista de revisão, embora com um foco diferente. A análise aqui busca verificar se as condições para a manutenção do benefício ainda são válidas. Por exemplo, filhos ou irmãos não emancipados que recebem pensão
perdem o direito ao completarem 21 anos de idade, a menos que sejam inválidos ou tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. O INSS verifica ativamente essas datas de cessação. Para cônjuges ou companheiros, a duração da pensão pode variar conforme a idade na data do óbito e o tempo de casamento ou união estável. O pente fino busca identificar casos em que o período de recebimento já deveria ter terminado, mas, por alguma falha no sistema, o pagamento continua sendo efetuado indevidamente. O auxílio reclusão, benefício pago aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso em regime fechado, também é constantemente revisado para confirmar se o segurado instituidor permanece em reclusão e se as demais condições de elegibilidade continuam sendo atendidas. É fundamental que você saiba como o INSS realiza essa convocação para evitar cair em golpes e para agir da maneira correta. O INSS nunca, em hipótese alguma, entra em contato por meio de aplicativos de mensagens como WhatsApp ou envia links por SMS solicitando dados pessoais, senhas ou fotos de documentos. A convocação oficial acontece por 3 vias principais. A primeira e mais comum é através do aplicativo ou site Meu INSS. Uma notificação aparecerá na tela inicial informando sobre a necessidade de agendar uma perícia ou de apresentar documentos. A segunda forma é por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço que consta no seu cadastro no INSS. Por isso, é vital manter seu endereço sempre atualizado. A terceira via de comunicação é através de um aviso no próprio caixa eletrônico do banco onde você recebe seu benefício. Ao tentar sacar o pagamento, uma mensagem pode aparecer na tela informando sobre a convocação. Se receber uma ligação ou mensagem suspeita, desconfie e não forneça nenhuma informação. Procure os canais oficiais para confirmar a veracidade do contato. Caso você seja convocado, a primeira coisa a fazer é não entrar em pânico. Leia atentamente a notificação para entender exatamente o que está sendo solicitado. Geralmente, o INSS concede um prazo, que pode ser de 30 ou 60 dias, para que você apresente uma defesa, agende uma nova perícia médica ou envie a documentação comprobatória. Perder esse prazo é o pior erro que você pode cometer, pois isso pode levar à suspensão imediata do seu benefício. Se a convocação for para uma perícia médica de reavaliação, organize todos os seus documentos de saúde. Leve laudos médicos recentes e detalhados, que descrevam sua condição de saúde atual, exames, receitas de medicamentos de uso contínuo e qualquer outro documento que comprove a persistência da sua incapacidade para o trabalho. É importante que os laudos sejam claros e legíveis e que o médico descreva suas limitações funcionais. Se a convocação for para comprovar renda ou atualizar o cadastro, como no caso do BPC, reúna todos os documentos de identificação de todos os membros da sua família que vivem na mesma casa, comprovantes de renda de cada um, como carteiras de trabalho e contra-cheques e um comprovante de residência. Com os documentos em mãos, procure o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo da sua casa para atualizar o CAD único. A melhor maneira de se proteger e evitar dores de cabeça com pente fino é a prevenção. Mantenha seu cadastro no INSS sempre atualizado. Qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail deve ser imediatamente comunicada através do Meu INSS ou pelo telefone 135. Para quem recebe benefício por incapacidade, é essencial continuar o tratamento médico e guardar todos os documentos, mesmo depois de ter o benefício concedido. Não interrompa o acompanhamento de saúde, pois isso pode ser interpretado pelo perito do INSS como um sinal de que você se recuperou. Para os beneficiários do BPC, a regra de ouro é manter o CAD único atualizado,
comparecendo ao CRAS a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração na composição ou na renda da família, como o nascimento de um filho, um casamento, um falecimento ou alguém que começou a trabalhar. Estar com o cadastro em dia é a sua principal defesa contra a suspensão do benefício. A realidade para os segurados em 2025 apresenta, portanto, essa dualidade. De um lado, a justa concessão do 13º proporcional para os novos beneficiários, e do outro, a ameaça constante da revisão de benefícios, que pode cortar a única fonte de sustento de muitas famílias. A informação correta e a organização são as ferramentas mais poderosas que você tem para navegar nesse cenário. A manutenção do seu benefício depende diretamente da sua atenção aos comunicados oficiais e da organização dos seus documentos. Fique atento e proteja o que é seu por direito.